Lula, Ari. Olha só, Lula está agradecendo aos céus, veja só, por não ter sido envenenado. Lula diz que tem que agradecer mais ainda aos céus todo dia a partir de agora. O presidente suspira. Graças a Deus, não fui envenenado. Aniele. Exatamente. Agora há pouco, nesse local que eu estou, fiquei por aqui mesmo, todo mundo já saiu, o presidente Lula se manifestou pela primeira vez sobre as revelações, incluindo um plano para matar ele, Alckmin e Moraes. O presidente comentou na primeira frase do seu discurso, quando, na verdade, o assunto aqui era concessão de rodovias. Lula disse que não quer perseguir ninguém e tem que agradecer mais porque não foi envenenado. Vamos ver. Agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse momento histórico que estamos vivendo. Pois é, logo no final ele reforçou isso, que não vai perseguir ninguém, que na verdade o único comparativo que ele quer fazer com o governo anterior, por exemplo, é com números, inclusive números de investimentos, como que o governo apresentou hoje aqui. Outros ministros também falaram sobre esse assunto hoje, Amadeu. Já a gente fala do ministro Rui Costa, mas eu quero sublinhar aqui essa fala do presidente Lula, porque ele foi estadista. Mas ele foi um estadista, quer dizer, contrariando alguém que pudesse achar que o Lula ia ficar zangado. Olha só o que estão fazendo comigo, eu desejo também isso para os outros. Não, o Lula disse, olha, eu falei na campanha que desejo normalidade democrática, fui ameaçado, não deu certo, como a Poliana disse, até chegou a sorrir falando que tentaram matar, envenenado ele e o Alckmin, porque realmente era um plano de Cebolinha, né, Ari? Aqueles planos do Cebolinha para fazer um nó no coelho da Mônica. Olha, a sorte da democracia brasileira é que os extremistas e golpistas não têm competência para... Tentaram, mas não tiveram competência para implantar o golpe. São atabalhoados. Sorte da democracia brasileira. Porque o que eu quero dizer é assim, minha gente. Dentro da democracia aqui, ó, essa moldura democrática, vamos supor que é o celular, cabe tudo. Tem gente que é a favor de privatizar a escola. O Tarcísio está fazendo em São Paulo, está privatizando a escola pública. Verdade. Tem gente que é contra. Está ok, pode ser discutido aqui dentro. Tem gente que é favorável a Estado laico. Tem outros que não, o Estado tem que discutir, falar de Bíblia, falar de religião na escola pública. Está aqui dentro para discutir, decide no parlamento, no governo, na prefeitura, tudo. Agora, matar presidente eleito, matar presidente de Tribunal Superior Eleitoral não está aqui dentro, não. Está fora da democracia. Todos nós temos que ser contrários. É difícil entender essa situação, Franci? Não é difícil, Amadeu, e é até uma questão de humanidade. Por mais que você discorde de alguém, se você é uma pessoa realmente do bem, você não vai desejar que aquela pessoa seja morta ou vai planejar o assassinato daquela pessoa. Então, inclusive esse grupo extremista e radical costuma usar uma expressão que é denominada
teatro das tesouras para a relação entre o PT e o PSDB ao longo de algumas décadas no Brasil. Isso porque eles mantinham uma relação de oposição, mas uma relação respeitosa dentro do nosso regime, do nosso sistema democrático, e sem essa guerra e sem essa inimizade que é lançada pelos atores políticos atualmente. Então, aquela é a normalidade, Amadeu, mas para uma parcela do eleitorado e da classe política, não. Era apenas ali um jogo de poder para uma alternância entre os dois partidos e não uma disputa saudável. O que realmente era uma disputa saudável com as posições antagônicas de um lado, do outro, mas tudo balizado no diálogo. Afinal de contas, a política é a arte do diálogo e não essa guerra que se estabelece atualmente. E para passar para a Poliana, para passar para você, Poliana, quando em 2018 nós tivemos, no dia 6 de setembro, um atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, esse atentado foi condenado por todas as correntes políticas. Sim. Todo mundo condenou a violência política de se tentar matar, e ele correu risco de morte, não morreu por pouco, Jair Bolsonaro. Todas as correntes políticas condenaram a tentativa de assassinato do candidato a presidente. Houve uma meia dúzia que depois chegou a falar em fakeada, que era fake news. Também essa meia dúzia equivocada, que não tolera e não convive com a democracia. Ora, é preciso condenar veementemente, venha de que lado venha, uma atitude fora do campo democrático, Poliana. E é justamente pela necessidade de se condenar duramente, de forma veemente, uma situação como essa, que eu acho que não cabia ao Lula a risadinha da história, sabe? Porque, assim, a gente estava falando aqui ontem sobre normalização dessa situação toda. Então, quando o presidente, tentando amenizar a situação, brinca, ele tem que agradecer a Deus, acho que nesse momento era a hora dele ser mais duro, mais enfático, não necessariamente atacar atores políticos, mas atacar uma situação que foi a ameaça da nossa democracia. Eu acho que ele tinha que se pronunciar, mas eu não acho que a brincadeira, começar isso com risada, seja legal, porque a gente está falando aqui de uma coisa muito séria. Acho que amenizar, eufemizar a situação não é o caminho. Vamos fechar com